Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Ponto de Encontro. Eu sou André Luiz Oliveira. Você sabe que aqui a cada episódio tem um bate-papo muito interessante, com muito conteúdo, muitas informações e, claro, todo episódio tem convidados especiais. Então eu vou pedir para vocês, dá um tempinho, já aproveita, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho, que é muito importante, que aí toda vez que tem um vídeo novo, vocês serão notificados, que vocês já sabem que não tem um dia certo para subir os episódios, então toda hora está subindo novos episódios. Então, para que você não perca nada, ative o sininho. Nosso podcast ele é transmitido aqui pelo YouTube, também nas plataformas de podcast. Está lá na programação da Croma Mais TV, www.tvcroma.com.br. Depois os cortes vão lá para as minhas redes sociais, André Luiz Oliveira Oficial. Eu espero vocês lá, hein? E aproveitando, participe do nosso podcast. Ele é bem interativo, então comentem, compartilhem, até porque eu possa saber um pouco mais da opinião de vocês, o que vocês estão achando. Compartilhe para que essas mensagens, esse conteúdo do nosso podcast possa chegar a outras pessoas, muito importante. Também para que o YouTube entenda que o nosso conteúdo é relevante, então ele vai começar a divulgar, encaminhar, mostrar o nosso podcast para outras pessoas que possam estar chegando aqui pela primeira vez. Então, se você é a primeira vez que está chegando aqui, seja muito bem-vindo. É um prazer recebê-lo. E vai chegar aqui em grande estilo. Hoje nós vamos falar de um conteúdo muito importante. Até porque brasileiro ele é apaixonado por carro, é apaixonado por veículos a motores. E o que move hoje esses veículos é a questão de combustível. Combustível fóssil, combustível elétrico movido a bateria. Então hoje nós vamos falar sobre esses assuntos. Então assim, só para a gente saber um pouquinho mais do que nós iremos tratar no episódio de hoje, você já parou para pensar em tudo que está por trás de cada litro de combustível que abastece o seu carro? Preço na bomba, as flutuações que parecem aleatórias, as escolhas que a Petrobras faz, as operações de fiscalização e, claro, o impacto direto na nossa economia e no nosso bolso. Entre os desafios do mercado estão as variações constantes nos preços, a competição acirrada e até a luta para garantir a qualidade de produto que chega até você. Mas se eu te disser que em 2024 promete ser um ano de mudanças e oportunidades, na verdade, né, 2025. 2024 já está acabando, né? Com transição para biocombustíveis, novas regras tributárias e avanço dos veículos elétricos. Nesse episódio, nós vamos mergulhar a fundo em um setor que, para muitos, é um verdadeiro termômetro da economia brasileira. Vamos descobrir o que realmente move os bastidores desse mercado, como ele se adapta às transformações e o que vem por aí. Prepare-se para entender como cada gota de combustível conta uma história de desafios, adaptações e inovações. E nesse meu bate-papo de hoje, eu tenho dois convidados muito especiais, com trajetórias únicas, mas complementares que trazem uma visão profunda sobre o mercado de combustíveis no Brasil. De um lado, temos um empresário que sempre sonhou em ser dono do próprio negócio, um desejo que o motivou a migrar de uma carreira corporativa para a aviação e mais tarde ao empreendedorismo no segmento de combustíveis. Depois de uma mudança de carreira inspirada por um colega, piloto, e a experiência como instrutor de voo, ele encontrou no mundo dos postos de combustíveis a realização de seu sonho de ser empreendedor de sucesso. Do outro lado, temos um profissional cuja experiência no setor de combustíveis começou cedo, ainda em 2010. Com formação em administração de empresas e comércio exterior, ele possui um profundo entendimento dos aspectos operacionais e comerciais desse segmento. Além disso, sua paixão por veículos movidos a combustão se reflete em sua experiência como revendedor de veículos premium e como piloto de kart, com título de campeão brasileiro em seu currículo. Então, hoje eu tenho um prazer enorme de receber Rafael Campestre Salama
Salama. Salama. Isso. Seja muito bem-vindo, Rafael. Muito obrigado. E também José Luiz Fernandes Graças. Muito bem-vindo, José. Obrigado. Poxa, é um prazer enorme ter vocês aqui e para a gente conversar de um assunto que carro é a paixão do brasileiro, né? Exato. Vocês que são, principalmente você, né, José? Você trabalhou nessa área desde muito novo, pilotando kart, depois como revendedor de veículo e hoje vocês estão ali na área de combustíveis. Então, assim, eu queria saber um pouquinho de vocês. Vamos começar aqui pelo Rafael. Rafael, você era piloto de avião, É isso aí, André. instrutor de voo. Cara, assim, essa questão de combustível é muito diferente, né, do avião para o veículo automotor, como um carro, uma moto. Sim. Na verdade, sim, sempre, eu falo que eu tive e tenho três grandes sonhos, né? O primeiro deles, conseguir ter meu próprio negócio. O segundo, ser piloto de moto. E o terceiro, ser piloto de avião, né? Então, eu fui concluindo eles por etapas, né? Então, eu não sou nenhum piloto profissional de moto, mas tenho moto, piloto moto, então consegui realizar esse sonho, essa vontade. E depois veio através de um colega, né, que eu conheci no curso de espanhol. Aliás, aproveito para deixar um abraço pro Alberto, que virou um amigão meu, que é piloto. E aí reacendeu essa chama, essa vontade minha, isso lá em 2017, né? E aí eu migrei, saí da administração, fui para aviação, né? E então consegui ser piloto, não cheguei a trabalhar em companhia aérea, né? Não cheguei a esse ponto, porque antes chegou o momento de concluir a terceira vontade, o terceiro sonho, né? E aí foi quando apareceu a oportunidade de montar o próprio negócio, né? No caso, o posto de combustível. E a gente tá aí, pô, eu e o Zé seguindo forte nessa parceria aí. Eu falo que transcende a parceria, a sociedade. Hoje em dia é muito mais uma amizade do que uma sociedade. Que bacana. E você, Zé, como é que surgiu essa paixão assim pelo automobilismo, pelo kart? Tá. O... Cara, minha paixão, na verdade, ela vem lá de trás, né? Pelo meu pai. Meu pai sempre foi fascinado, né? Fissurado por tudo isso aí. Meu avô também, né? Eles sempre dependeram dessa vida, sempre ligada a veículos automotores, aí, principalmente a caminhões, tratores, né? Meu avô era produtor rural, né? Então, desde criança eu vivi isso, né, na pele, o tempo todo em cima de um banco de um caminhão, de um trator, de carro, etc e tal. Então, sempre fui fascinado por isso, né? Uhum. E aí o meu avô foi dos pioneiros em postos de combustíveis aqui em São Paulo, né? Foi um dos mais antigos, né? Inclusive iniciando a sua carreira aí lá atrás já com a Shell, né, na época, que a gente vai falar dela mais pra frente. E passando pro meu pai, depois pra mim, né? E depois que eu comecei a trabalhar com pós de combustíveis, né? Que eu entrei realmente nessa carreira de piloto aí, comecei como um hobby, a coisa foi se aperfeiçoando um pouquinho mais e comecei a me dedicar cada vez mais, né? Então, pô, dia a dia, cara, é um negócio aí que só aumenta, né? No sangue ali, cara, corre cada vez mais rápido e com mais intensidade, não tem como fugir disso. E claro, né, nossa paixão pelo negócio, ela transcende aí também da paixão pelo automobilismo e tudo mais, porque tem tudo a ver, né? Então, quem é dono de posto de combustíveis aí, com certeza gosta muito de carros, gosta de veículos automotores, gosta de corrida. Se não gostar, não vai fazer a coisa bem feita. Sim. É, porque assim, vocês poderiam ter escolhido qualquer ramo para empreender, né? Porque a paixão era pelo empreendedorismo e não pelo negócio em si. Mas vocês acabaram escolhendo uma área para empreender que tem tudo a ver com aquilo que vocês já vinham fazendo antes. Porque você como velocidade, gente, o combustível é o coração ali é o sangue que bate no veículo, né? No kart, ou mesmo no veículo de Fórmula 1. É isso? Exatamente, exatamente. É um dos principais pontos, né, a ser debatidos aí num evento automotivo, cada categoria com o seu tipo de combustível, né? E, cara, é algo que realmente apaixona, assim.
a qualquer entusiasta, né? E Sim. trabalhar com essa revenda aí é um negócio muito gratificante. E, Rafael, vocês assim, vocês têm histórias um pouco distintas, mas também ao mesmo tempo um pouco parecidas. E aonde que vocês se encontraram no meio desse caminho todo? É uma história bem engraçada, assim, porque o pessoal, quando vê a gente junto, acho que pela forma da gente agir um com o outro, pela maneira que a gente lida com a nossa rotina, assim, o pessoal pensa que é uma amizade que vem de anos e anos, perguntam se nós somos amigos de infância, né? E na verdade não. Na verdade a gente se conheceu por conta do negócio, né? Quando eu comecei a pesquisar o ramo de postos de combustíveis, né? Justamente para entrar, foi quando eu Uhum, conheci o José. E aí, pô, pra mim algo que era meio místico, assim, porque muita gente colocou na minha cabeça que, pô, nesse ramo só tem gente errada, só tem coisa errada, né? E isso uhum. começou, inclusive, me desestimular, né? A continuar, a tentar seguir, na verdade, nesse ramo. E aí foi quando eu conheci o Zé. Pô, e na verdade ele desmistificou tudo isso, né? E disse, pô, é verdade, tem gente errada? Tem gente errada, é verdade, como em todos os ramos, né? Uhum, Mas depende muito do que a gente vai fazer, né? E não do que tem por aí no mercado, né? sim. E aí a gente se conheceu e justamente por isso, temos muitas coisas em comum. Então isso nos aproxima bastante. Evidentemente que também temos as diferenças, né? As Uhum. histórias diferentes, mas ao mesmo tempo são trajetórias que, de certa forma, se encontram ali em certo ponto e fazem com que haja essa interação maior, eu imagino, essa parceria mesmo, essa amizade. Bacana. Então, assim, a tua ideia em empreender no ramo de combustíveis não foi uma ideia aleatória que surgiu, opa, peraí, tem uma oportunidade aqui, não foi um empreendedorismo de oportunidade. Não, você se preparou para ingressar nesse mercado. Eu acho que você tem que fazer alguma coisa que de fato te desperte uma paixão, né? Uhum, Então, esse meu gosto pelo motociclismo, por exemplo, pela aviação, tem tudo a ver, como você bem disse, com combustíveis, né? uhum, Então, se eu fosse abrir, um exemplo, uma padaria, uma pizzaria, eu não sei se me despertaria a mesma paixão, entende? entendi, Então, eu encontrei no ramo de postos algo que tivesse muito conectado com as coisas que eu gosto. entendi. E você, José, você já vem de uma família tradicional nesse segmento. E a gente percebe que muitas vezes o filho, o neto, ele não tem muito interesse em dar continuidade, às vezes no negócio do pai, no negócio do avô. E você não, você optou em dar essa continuidade. O que que te motivou para dar essa continuidade? André, pelo fato de justamente ter crescido em comércios aí com meu pai e com meu avô, é, vamos voltar lá atrás, né? Na verdade, o meu pai e meu avô tiveram postos lá atrás, né? Uhum, E quando eu nasci, eles não tinham postos de combustíveis, né? tá. Então, meu avô, ele realmente era da agricultura e o meu pai, ele tinha padarias, né? Então, quando eu nasci, meu pai tinha padarias, não tem nada a ver com posto de combustíveis. Mas eu me lembro que, olhando pelas fotos antigas, nos álbuns de família, tudo mais, eu vi o posto que era do meu pai, pô, eu vi os carros que era dele. E é uma coisa que sempre foi minha, assim, né? Esse lance dos carros e tudo mais. E, e aí, cara, acabei o ensino médio, eu lembro que ao final do ensino médio, eu não sabia o que eu ia fazer de faculdade, né? E aí começou a vir várias coisas na cabeça, inclusive a aviação, né? Ainda é um grande sonho meu, ainda falo muito com o África, a gente ainda vai voar juntos, que eu vou tirar meu brevê um dia e vou pilotar melhor do que ele. Olha só, ó, o Eu desafio, acho hein? um Ó a pouco rixa difícil, aí. porque ele é muito bom no que faz. Mas é uma coisa, cara, que eu sempre tive comigo. O sonho de ser piloto de avião comercial. Tá. Mas era algo muito caro na época, né? Ainda é, né? Mas na época Uhum. já era também. E eu falei, poxa, vamos esperar um pouco mais. Na época tinha um conhecido que o filho tinha tirado o BV para pilotar helicópteros e tudo mais. Ele falou, ó, veja só, não, a carreira não é tão fácil assim, como Uhum. se vendem por aí no mercado, né? Porque vendem se eu estiver errado, Rafa, me corrija, por favor, mas vendem uma ilusão muito grande, né, nesse mercado aí de aulas e tudo mais, então. E eu tava caindo nessa. Aí esse cara me chamou e falou, ó, meu, não faz isso que pode ser que você caia numa enroscada aí. Gaste essa grana e tenha apenas uma habilitação para pilotar aeronave. Eu falei, poxa, tudo bem. Então eu vou para administração de empresas, porque nesse meio tempo meu pai tinha voltado pro segmento de postos, né?
Isso foi em 2010. E falei, então vou fazer administração de empresas, que é um curso bem amplo, cara, consegue abranger várias áreas e tudo mais, então vamos para isso. Cursei administração com ênfase em comércio exterior, que é algo que eu gostava muito também por conta de navios, logística, é algo que eu curto muito. Aviões também, né? Pô, cara, se eu não me encontrar, eu vou para esse lado da logística. E aí, acabei, me formei, antes disso fiz mecânica, né? Na ETEC Martin Luther King, curso técnico. E assim que eu acabei a faculdade, né? No decorrer da faculdade, aliás, eu comecei a trabalhar com meu pai. Falei, poxa, eu vou ficar junto com meu pai, com meu avô, tudo mais e tal. Comecei a trabalhar com eles. E assim foi, cara. Aí peguei paixão pelo negócio. Postos, cara, são empresas muito gostosas a serem trabalhadas. Te dá uma liberdade, cara, você faz muitos amigos. E é algo muito gratificante, assim. Então, escolhi por ali ficar. E aí, tempos atrás, decidi, cara, focar em ampliação, né? Meu pai e meu avô, eles tinham uma administração mais caseira, digamos, né? Aquela operação mais tradicional, onde chega às 6 horas da manhã para trabalhar, trabalha o dia todo, volta de segunda a segunda, né? E aí eu enxergava a coisa de um modo um pouco diferente, né? Então eu vou me dedicar a isso e vou tentar crescer nessa área e tem dado certo. Poxa, que bacana. Assim, os dois são formados em administração, né? E isso já dá uma ótima bagagem para poder gerenciar, fazer a gestão do negócio em si. E eu acho que também essa expertise sua em comércio exterior ajuda a entender melhor essa questão de preços que envolve a questão de combustíveis, né? Por exemplo, nesse momento estamos ali numa discussão a respeito de uma possível guerra envolvendo o Oriente Médio. Temos ali a guerra na Ucrânia e Rússia, que também a Rússia tem grandes reservas de petróleo, a Ucrânia um pouco menos. Então, ajuda um pouco a entender essa oscilação do mercado e até para que vocês possam se preparar melhor dentro do negócio de vocês. Sim e não. Hum, Tempos atrás, entenda só, a Petrobras ela mudou o pensamento político, né, internamente. Então, tempos atrás conseguimos ter essa visão, né? Hoje não mais. Então, conseguimos entender se o barril do petróleo flutuou, se aumentou, tínhamos uma paridade com o mercado internacional, aí ainda temos, isso existe ainda, claro. Mas antes era natural. Havia um repasse, né, dessa paridade, a paridade aumentava, aliás, e havia o repasse em seguida. A paridade reduzia, havia uma redução. Claro que com conflitos aí, guerras, igual aconteceram atrás aí entre Rússia e Ucrânia, dificultou-se muito, né, o cenário de combustíveis, o barril do petróleo disparou como nunca visto antes, né? E aí a gente conseguia realmente ter essa base. Hoje não temos mais, porque entraram muitas questões políticas, né, onde cara, o presidente e tudo mais da Petrobras coloca o dedo lá e manda aumentar ou reduzir, independente da paridade. Isso particularmente, né, penso eu que seja muito ruim, porque não só para o mercado nacional, mas para os próprios acionistas, né, da Petrobras, o cara não tem segurança nenhuma com relação a isso. Faz com que as ações caiam, né, e dificulta-se ainda mais o mercado. Então hoje vivemos no mercado à cega, literalmente, onde o governo sobe e desce a hora que quer, a hora que não quer, não existe cara, não existe uma escada onde, bateu aqui a paridade, precisamos subir ou não. Então, realmente estamos às cegas nesse cenário. Pro mercado interno é muito ruim. Vocês não conseguem hoje utilizar os principais índices que o mercado Não. externo usa. Hoje não. Hoje não. Hoje não. Entenda só, hoje eu não vi como estava a arbitragem, mas no início dessa semana tínhamos uma defasagem de 25 centavos na gasolina, 22 centavos, alguma coisa do tipo. Se eu estiver falando alguma besteira, são alguns centavos para cima ou para baixo, mas era em torno disso. No diesel também,
contra uma paridade positiva na semana passada, ou seja, era para refletir uma possível redução. Semana passada não tivemos redução e essa semana não tivemos aumento. Então, cara, realmente é muito complicado trabalhar dessa forma. Entendi. Ou seja, Rafael, essa questão de preço do, do combustível de uma forma geral, ela é muito volátil. Praticamente todo dia você pode aumentar ou pode subir o preço de acordo com o mercado. Sim. A gente todo dia acorda, vê a cotação, né? E a gente trabalha em cima disso. Muitas vezes, até é interessante a gente tocar nesse assunto para desmistificar uma questão que existe. Muita gente fala assim, poxa vida, houve um aumento de preço, não vi o caminhão chegando nesse posto e o preço já subiu. Pô, é sacanagem. Não, não é sacanagem. Quando você tem um aumento de preço, são centavos. Só que quando você joga isso numa compra de combustível, é um valor significante que você tem para pagar ali para a companhia ou para a empresa de quem você compra, né? Então, se Até porque você vocês não compram 10 litros de combustível. Exatamente. Então, se você não se preparar, o teu capital de giro vai para o espaço. Então, muitas vezes, você está em dado momento da semana, do mês ali, que você está com um capital enxuto, e se você não se preparar antes, 1, 2 dias, para conseguir levantar um pouco mais de grana, vai chegar o boleto e você não tem um capital suficiente para pagar naquele momento. Depois você tem, mas vai vencer o boleto e você não tem. Então isso é interessante, tirar isso da cabeça da galera que não é por sacanagem, não é por nada. E nem sempre acontece, às vezes está um capital bacana, saudável, e você não precisa dessa manobra de preços, né? Antecipada. Mas um ponto interessante também que vale citar é que a gente vive num livre mercado, né? Então o cara Sim. pode subir ou descer a hora que quiser, independente de preço, independente de caminhão chegou ou não chegou, enfim. Então isso é legal de ser entendido pelo pessoal, né? Entendi. E pelo que eu vejo vocês falarem, fazer a gestão, a administração de um posto de combustível é muito diferente de fazer uma gestão de outros negócios, por conta justamente dessa oscilação de preço. Acredito que vocês trabalham muito assim com a questão da média mensal. Opa, peraí, a média mensal foi positiva, foi negativa? Seria mais ou menos esse o raciocínio? Sim, a gente trabalha muito também em cima de projeção, né? Então você está no começo do mês, na primeira semana, na segunda, e você já está projetando o teu volume, a tua lucratividade até o fim daquele mês, né? E o ramo de postos, o Zé pode inclusive falar melhor sobre isso por conta da experiência, mas ele é muito sazonal. Então tem momentos do ano em que você se prepara para um mês futuro. Então é muito interessante isso. Interessante, porque confesso pra você que eu não esperava isso. Eu espero isso, por exemplo, mercado de flores, Dia das Mães, Dia dos Namorados, mercado de brinquedos agora, Dia das Crianças. Posto de combustível, sazonalidade é interessante. O Zé pode contar um pouquinho mais da experiência. Justamente, posto de combustível tem essa sazonalidade porque é um commodity muito caro, né? Então, cara, como que você vai abastecer e encher o tanque do seu carro se porventura naquele mês você não ganhou dinheiro, né? Então, se o colega tem uma outra empresa, aquela empresa não deu um lucro X, a primeira coisa que ele vai economizar é o combustível, né? Não vai sair no final de semana, não vai viajar, não vai pra praia e tudo mais. E o combustível é o primeiro produto a ser afetado. Comer ele precisa comer. Beber ele precisa comer. Comprar remédio ele precisa comprar remédio. Combustível ele pode tirar o pé. Né? Então, para isso entra uma outra questão, né? Se perde volume, justamente o que o Rafa comentou antes. Se perde volume, poxa, tem que compensar de outra forma. Como se compensa? Subindo o preço. Né? Temos contas a pagar e contas pesadas, né? Então, não dá para brincar. André, muitas pessoas quebram diariamente nesse segmento por não fazerem contas. Né? E escutamos muito disso também. Cara, mas poxa, não teve aumento, não teve redução, por que o preço oscilou? Cara, uma empresa, então temos que mexer ali no preço final muitas vezes para chegar no nosso resultado também. Né? Existe uma questão de volume versus margem, né, a ser praticado. Então, se o volume cai, o preço sobe, oferta e demanda, não tem jeito. Sim. E um ponto interessante, fazendo um link com isso que o Zé acabou de falar, é o seguinte: hoje você tem, na verdade, praticamente dois tipos de operação. A operação que você tem, o teu foco é volume,
E a operação que teu foco não é volume, até às vezes por necessidade. Você está dentro de um bairro, você não tem um volume que tem uma Marginal Tietê, uma Marginal Pinheiros, por exemplo, né? Uhum. Então, de maneira geral, você consegue ter um preço menor em postos de grande volume e você precisa ter um preço de venda maior num posto de menor volume para suprir essa diferença financeira, né, atrelada aí ao volume. Então, isso é importante Sim, também. sim. E aproveitando, Rafael, você que veio dessa área aviária, né? Essa área de aviões, enfim. Quais foram as lições que você tirou de piloto que você, opa, peraí, isso aqui eu consigo aplicar aqui no meu negócio de postos? Cara, a principal lição, eu falo isso para todo mundo, é disciplina. Assim, eu sempre tive disciplina, eu sempre fui criado dessa maneira, mas a aviação, ela te joga, assim, uma necessidade de você ser disciplinado, cara, como acho que bom, médico, cirurgião também, evidentemente, mas poucas áreas te dão essa pegada, assim, sabe? Então, essa é a maior lição que eu trago da aviação. E, pô, ainda bem que aconteceu, porque realmente muda bastante a tua vida a partir do momento que você começa a ter isso em mente. Sensacional. E você, Rafael? Você como piloto, tudo, quais foram as lições ali que você tirou como piloto que hoje você aplica no seu negócio? Bom, na parte de corridas aí, justamente você tem que ter muito foco, persistência, né? E constância. Você tem que ser constante sempre. Uhum. Nem sempre o mais rápido vence corrida, mas o mais constante vence. E da mesma forma o nosso negócio. Nem sempre o mais barato aí vence negociações e tudo mais e acabam vendendo mais. Mas persistência, foco e constância naquilo que se faz, sim. Então, é justamente isso que traz o nosso diferencial aí no segmento, né? Ser Uhum. constante, buscando a perfeição, buscando atendimento, padronização. E é isso que eu trago das corridas para o nosso negócio. Ou levei dos nossos negócios principalmente para a corrida, justamente ao contrário. Porque você continua correndo, não Exato. profissional. Mas comecei a correr depois de começar, né, nesse segmento, né? Então, eu sempre Entendi. fui muito fissurado na busca pela perfeição no atendimento, Uhum. nesse trabalho com o cliente, né? Porque é o nosso alicerce, é a nossa base. E hoje não se encontra isso no mercado. Se encontra só preço Sim. e esse tratamento fica por águas abaixo, assim. Então, é algo que eu trago comigo. E ser empreendedor no Brasil é você correr riscos a todo instante, a todo momento, né? Imagino ainda mais no negócio de vocês, porque tem diversos fatores que acabam influenciando, como você bem falou, Rafael, a localidade, questão de preço e tudo mais. Então, a pergunta que eu faço para vocês é: quais foram os maiores riscos que vocês correram ou ainda correm ali na gestão? Vai lá. Com certeza é tentar expandir. Esse é o maior risco, tá? Agora, Aham, operacional, o maior risco é tentar entrar numa guerra de preço. Sem sombra de dúvida. Pro conjunto da ópera é a expansão. Que hoje uhum, para expandir no Brasil não é fácil. O risco é enorme, né? Se você recorrer a um empréstimo, alguma coisa, você não supre. Você não paga. Você fica o resto da vida refém no banco. Então hoje temos uma parceira, cara, que está bem alinhada junto a nós aí, que é a Shell, legal. né? E pelos resultados que a gente vem demonstrando ao longo desses últimos anos, eles estão oferecendo coisas novas para a gente e a gente está abraçando com um bom grado aí cada uma delas, né? Então, acredito que esse é o maior risco, a expansão. E no operacional, tentar buscar um preço que você não tem condições para alcançá-lo, né? Então, hoje, creio que a Marginal TT esteja trabalhando num preço de 3,59 a 3,69, por exemplo, no etanol, 5,69 na gasolina. E um bairro, como o Rafa disse, acima dos seus R$ 6 na gasolina, 6,19, 6,39, e o etanol acima da casa dos R$ 4, né? Eu vi muita gente quebrando, como eu te disse antes,
buscando essa concorrência. Falando, poxa, o posto ali em cima está lotado, o meu já está mais vazio e tudo mais. Tal. Normalmente esse posto lotado acaba quebrando, mas o posto vazio começa a andar a partir da hora que o outro acaba quebrando, né? Porque o outro acaba fazendo alguma jogada desleal aí para ter maior competitividade, isso acontece muito. Ou ele não está fazendo conta e está colocando um preço lá que não existe e vai quebrar. Então, essa é uma dificuldade muito grande que temos hoje no mercado. Creio que é a maior. Entendi. Quer complementar, Rafa? Não, é isso aí, perfeito. Você falou assim, essa questão de guerra entre postos de combustíveis, entre bandeiras, né? Eu acho que é mais a questão dos postos do que as bandeiras em si. Realmente é algo que a gente acompanha diariamente, né? Eu saio daqui, eu moro próximo à rodovia Anchieta, então saio daqui, passo em frente a diversos, inúmeros postos de combustíveis, cada um com um preço diferente, cada um com uma bandeira diferente, cada um com um tratamento diferente. E o que faz vocês, pela experiência que vocês têm, o que faz essa diferença tamanha de preço entre um posto, às vezes até postos ali um do ladinho do outro, com uma diferença às vezes de 10 centavos, às vezes até Sim. mais. São muitos fatores. Muitos. Primeiro de tudo, precisamos entender que uma rede com 2, 3, 4, 5 postos não tem a mesma competitividade, aliás, o mesmo poder de compra que uma rede com 100 postos tem. Né? Esse é o primeiro ponto. Tá? Então, essas grandes redes realmente têm preços competitivos, mas muitas vezes não justificáveis aos preços que eles praticam. Tá? Quando você fala, e é realmente uma das nossas maiores discussões com os nossos assessores aí, inclusive um abraço pro Pedro, um abraço pro Buiá aí, que tem que aturar a gente todo dia pedindo preço, né? Mas Não, a faz gente também parte atura eles, do viu? negócio. E aí, é uma discussão que nós temos todo dia com a companhia, porque é isso que você falou, o cara que ele passa em frente ao nosso posto, seja aqui em Diadema, aliás, do Tatuapé ou em Diadema, vamos colocar o exemplo do Tatuapé, e ele se desloca para o centro. Então, cara, ele passa em frente ao nosso posto, desce, pega o conselheiro Carrão, pega a Rádio Leste, 23 de maio, sei lá, e vai embora. Por quantos postos ele não passa, né? Então, qualquer posto na cidade de São Paulo, que seja, é o nosso concorrente. Então não adianta falar que, não, aquele posto lá da 23 de maio está muito longe de nós. Ele não é nosso concorrente, sim, é nosso concorrente direto. Né? Então tem essa questão dos custos, né, que essas grandes redes têm, né? Mas se fala de 15, 20 centavos abaixo. E hoje também existe um mercado paralelo aí, né, que ofusca muito os postos que trabalham de maneira correta, que, cara, acabam comprando combustível sem nota, combustível, cara, adulteram, fazem jogadas ali para ter essa redução do preço. E muitas pessoas não colocam no papel a conta final ali, né? Do quanto isso custa e o que vai virar aquele preço barato que eles pagaram, né? Desculpa, interromper. Só uma observação. E hoje ficou fácil um certo tipo de adulteração, que é a mistura com etanol, por exemplo. Os carros flex permitem isso. Então a pessoa que tem um carro flex, abastece num posto, pô, foi atraída pelo preço, claro, não é todo posto que tem um preço baixo que está adulterado, não é isso, pelo amor de Deus. Mas foi atraída pelo preço da gasolina, abastece, mesmo que haja etanol misturado, ela não vai sentir. Se não é uma pessoa focada no consumo, naquela conta, ela vai seguir sua vida, vai achar que o combustível é bom, de fato ele é bom, só que ele está misturado. Então ela está pagando por gasolina e levando mais etanol. Então esse é um ponto de bastante dificuldade assim na concorrência, né? Claro, e tem um ponto que eu cito muito, que o preço ele é composto basicamente do quê? Meu custo operacional ao todo, né? Que é muito alto. E o que eu almejo ganhar, né? Minha lucratividade. Ah, não, mas vocês estão querendo ganhar muito. Não, peraí. Se acusar uma empresa de querer
Lucrar é você acusar o leão de ser carnívoro. A empresa ela serve única e exclusivamente para dar lucro, né? Não pense que aquele posto que vende barato, ele não tem um lucro igual ao nosso ou muito superior, né? Sim. Ele busca artimanhas para ter aquele lucro, né? Então, não, o seu preço é caro, é alto, né? Porque vocês querem ganhar muito. Não, nosso preço é justo, cara, porque nós queremos ter a nossa lucratividade, claro, mas o nosso produto é bom. Aquele cara que vende barato, o cara que tem aquele preço estratosférico, assim, é um cara que ele também tem o lucro dele, tanto quanto o nosso. Só que para isso, para ele fazer valer a pena a perda da margem dele, ele tem que fazer outras coisas. Ele rouba no volume, ele adultera. Hoje, até etanol estão adulterando com metanol, que é um produto nocivo, até mata as pessoas, para você ter ideia do nível que chega. Produtos sem nota. Essa semana houve uma força-tarefa aí, vários postos foram notificados por comprarem combustíveis de 3 distribuidoras de bandeira branca aí. Não vou citar o nome que não tem necessidade. Mas postos que compravam combustíveis dessas distribuidoras vão ter que recolher um imposto de R$ 1,22 por litro comprado por elas. Por quê? Não se recolhe imposto. Tá? E quando o posto ele compra dessa distribuidora, naturalmente ele já faz parte da obrigação tributária daquilo. Então, mesmo que a distribuidora não recolheu, o posto vai ter que recolher. Tá? Então, olha só, R$ 1,22, André, de diferença. A princípio a gente olha R$ 1,25 é pouco. Não, é Mas muito. isso na quantidade de litros se torna muito. Exato. Se você colocar hoje, o que é uma gasolina barata para você hoje, como consumidor? Como consumidor, gasolina 5,60, entre 5,60 e 5,80. 5,80 é um preço bom. Nós comercializamos em média a nossa gasolina a 6,19 hoje. Tira 1,22. Cara, você não vê essa diferença nas bombas. Não. Então eu volto lá atrás quando as pessoas falam, nossa, mas você quer ter um lucro absurdo. Então, quem está tendo um lucro absurdo? Vamos fazer uma compensação de margem. 6,19 menos 1,22. E o cara vende a gasolina dele a 5,69. Tá? Então você está falando de 50 centavos de diferença. Existe uma diferença de ainda 70. Que ele tem a margem dele e coloca essa diferença no bolso. Então, esses postos, André, eles foram notificados, né? Eles vão ter que fazer a recolha desse imposto. Ou seja, muitos vão quebrar por aí. Sim. É uma operação do governo aí e tudo mais, que já começou lá atrás, tendo alvo aí o distribuidoras ou revendedores ligados ao PCC e tudo mais e tal, e espirrou para diversos tipos de revendedores de bandeira branca por aí. Ainda vai espirrar, né? Eles estão entrando com várias liminares e tudo mais, mas vai acontecer. Sim. Então, só para você ter ideia de quantos fatores alteram quando se fala de custo de combustíveis. Uma coisa que eu falo muito. Quando um cliente chega lá e fala, poxa, mas seu combustível ele é mais alto do que o da Marginal Tietê, por exemplo. Então, por quê? Cara, é muito simples. Você trabalha com o quê? Eu sou engenheiro. Tá. Quanto custa um laudo seu? Sei lá, um laudo de avaliação de imóvel, que seja, R$ 1.000. Tudo bem. Eu viro pra você e falo que tem um vizinho seu que tá vendendo a R$ 100 o laudo. Cara, alguma coisa tem. Ou ele não tá recolhendo imposto, ou ele não tá pagando os funcionários dele, ou os funcionários não são registrados. Alguma coisa tem, né? Então, não existe mágica, André. Não existe. Sim. Para você ter um resultado, você precisa ter lucro. Teve até um episódio interessante, uma vez lá no posto, no começo da operação ainda, foi uma pessoa abastecer e eu que atendi na ocasião, né, a gente estava na pista, e aí a pessoa contestou o nosso preço, né, e falou que tinha abastecido ali na Radial por um preço muito menor tal, e citou o preço. E aí eu trouxe a nota fiscal para a pessoa ver, mostrei o preço de compra e o preço que ela falava, que estava ali na Radial, era mais baixo que o nosso preço de compra. Então, assim, era impossível suprir aquilo. Eu estaria pagando para vender um combustível, né? Sim.
E aí que entra essa parte, não existe milagre. Né? Então, como é que uma pessoa vende um combustível por um preço menor do que ele é comprado? Evidentemente, se a pessoa é uma bandeira branca, compra por um valor menor. Mas quando trata-se de um bandeirado, ou seja, ligado a alguma companhia, Shell, Ipiranga, Petrobras, enfim, não tem como você fazer muito milagre. Né? Então, quando trata-se de grandes redes, evidentemente que elas têm um preço muito melhor de compra da companhia do que um revendedor pequeno. Né? Tem mais poder de barganha e etc. Agora, ainda assim é um bandeirado. Então, quando a pessoa vê um posto bandeirado com um preço assim muito atrativo, é estranho. Inclusive, é uma questão que se discute muito dentro das companhias, né? Muitas redes têm postos bandeiras brancas também, tá? Então, o que faz aquele revendedor não comprar um combustível da companhia, comprar um combustível formulado, por exemplo, descarregar num posto bandeirado, o consumidor ele acha que ele está realmente levando um produto de bombeio, um produto de ponta aí, Sim. cara, e não é, entende? Então, hoje, bandeira também não é sinônimo de qualidade. Acompanhamos de perto aí, diariamente, as companhias todas, tá? Shell, BR, Ipiranga, todas. Elas trabalham arduamente para realmente sanar esse problema da revenda. E não conseguem, e não vão conseguir. Né? E esse é um outro problema. As pessoas não estão seguras, né, em abastecer em um posto bandeirado. Então, a melhor coisa que tem é ter um posto de confiança e abastecer sempre naquele posto. Por quê? Se você abastece sempre naquele posto, opa, o seu carro deu um problema. Vai lá no posto conversar. Né? Se realmente o problema for combustível, no posto que você abastece, você tem onde cobrar. Agora você abastece aqui, abastece lá, abastece no outro, tal, tal. E aí, qual posto deu problema? Quantas vezes acontece do pessoal chegar no nosso posto? Aqui no Tatuapé menos, mas em Diadema, por exemplo, com muito mais frequência, que existe um número maior de adulteradores. A pessoa chega lá, pô, eu abasteci aqui, saí daqui, meu carro deu problema. Pô, peraí, mas vamos lá. Onde que você abastecia antes? Né? Com que combustível o seu carro estava acostumado a abastecer? Então, é um negócio muito complicado de se tratar, viu? Sim, imagino que sim. E assim, o pessoal tem uma visão errada mesmo do mercado de combustíveis, porque eu me lembro que até pouco tempo atrás, questão de 2, 3 anos atrás, outras companhias que eram especializadas em outros setores começaram a ingressar nesse mercado de combustíveis. Redes de supermercado, até uma empresa do ramo de alimentos entrou, mas também logo saíram, né? Eu acho que por conta dessa visão distorcida que eles têm do mercado. Não, eu sei. Não, na verdade existem, o Zé vai completar também depois. Você viu que a experiência é grande, eu aprendo Sim. todo santo dia com ele. Mas existem vários fatores que influenciam. Então a gente vê hoje em dia, por exemplo, postos dentro de mercados, né? Sim, mas antes eles levavam a bandeira do mercado, agora não mais. Exato. Cara, hoje assim, o cliente ele se apega. Existem dois tipos de clientes, né? O cliente que está muito ligado ao preço, então não importa para ele se é um bandeirado, se não é, enfim, ele está voltado ao preço. E o Uhum. cliente que está se apegando a um bandeirado, às vezes se apega ainda ao preço, mas está preocupado com a bandeira que tem lá no posto Sim. para trazer um pouco mais de confiança, né? Então, ao meu ver, essas duas vertentes hoje dominam o mercado. Então, o cara que quer ser um bandeira branca, ter sua própria bandeira, ou seja, um mercado, alguma empresa do ramo alimentício que seja, ela tem que ter um preço muito atrativo. E aí volta naquilo que o Zé já falou. Quando você vai para essa guerra de preços, se você não tiver muito bem preparado, com uma estratégia muito bem traçada, você perde. E aí você deixa de existir. E aí vários vão caindo. Então, é muito difícil as pessoas acertarem qual sua vertente, vamos dizer assim, de atividade, se ela não tiver feito um bom planejamento antes. Aí o Zé pode completar também com mais informação. Primeiro de tudo, André, queria só complementar um pouco lá atrás. Claro. Postos bandeira branca não significa que são ruins, tá? Muito pelo contrário, senão meus companheiros e colegas de revenda vão querer me matar por você daqui. Muito pelo contrário. Existe um estudo
que a maior parte dos postos que adulteram, que tem, cara, que tem algum tipo de problema, são bandeirados. Tá? Então, quando você vai pro interior de São Paulo, cidades aí fora de São Paulo, você não vê muitos postos bandeirados. A maioria são bandeiras brancas. E postos bons. Porque eu tenho a mesma chance de comprar o mesmo combustível que hoje eu compro da Shell por um posto de bandeira branca. Tá? Claro que pagando acima. Mas só fazendo esse adendo. Com relação aos postos de mercado, cara, o que acontece? Eles trabalhavam com marcas próprias. Né? Assim, o Extra e tudo mais, né? De um tempo pra cá eles vêm bandeirando esses postos. Primeiro motivo. Eles têm garantia de volume. Quando você é bandeirado no Brasil, você tem um contrato a ser cumprido de volume. E a companhia por si também tem a obrigação de te fornecer o volume, porque se ela não te fornece, dá quebra de contrato, você pode entrar com uma ação contra tudo mais. Cara, é uma coisa muito séria. Contrato de companhia é um negócio que você não faz ideia, cara. É muito amplo, muito perigoso para revenda, muito perigoso, por isso tem que levar muito a sério na hora de assinar. Mas eles também correm risco. Se eles não conseguirem atender a demanda, a gente entra com uma quebra de contrato e eles têm que pagar uma multa estratosférica também. Então, eu acredito que os bandeiramentos desses postos aí seja justamente por isso. Tempos atrás a gente passou um período que não se tinha muito combustível para comprar. Diesel, esquece. Bandeira branca ficou meses sem diesel. Né? E as companhias tinham. Então eu acredito que os bandeiramentos aí que os supermercados, as redes aí fizeram, é justamente por conta disso. Entendi. Veja só, com relação aos preços deles, eles vendem a preço de custo, André. Muitas vezes. E muitas vezes abaixo do preço de custo, porque eles têm abatimentos de impostos que eles podem usar, eles fazem uma jogada fiscal dos supermercados para os postos. Então o que eles fazem? Vamos lá. Onde fica o posto de combustível dentro do mercado? Na entrada. O cara entra, abastece, para o carro, consome no mercado. Então os postos para essas redes de mercados são chamarizes para trazer o cliente até o mercado. Entende? Só que houveram, né, diversas reclamações de qualidade de combustíveis em alguns supermercados, né? Outros não, claro. Só que o tipo do lugar que você vai entrar, cara, para consumir, como você vai ser tratado nesse lugar? Entende? Então é isso que o Rafa falou, é livre mercado. Eu acho muito justo isso. Você quer pagar barato? Cara, tudo bem, você não vai ter aquele tratamento que você acha digno, né? Você não quer pagar um pouco acima, você vai ter aquele tratamento. Então, espaço tem para todo mundo, desde que se trabalhe certo, né? E que nós tenhamos as mesmas competitividades de uma bandeira branca que seja, mas que faça tudo com a mesma seriedade que nós façamos. Né? Entendi. E assim, vocês falaram bastante a respeito dessa questão de bandeirado, não bandeirado. O bandeirado é aquele que está vinculado a alguma empresa, né? Shell, Ipiranga, BR, Petrobras. Antigamente existiam algumas outras. Hoje eu acho que é basicamente essas três. Tem As a três. Ali, por exemplo, que é um pouco menor. Mas são as três mais conhecidas. Né? As três mais conhecidas. E o não bandeirado é aquele que não tem um vínculo diretamente com elas, né? Hoje o posto de vocês é bandeirado. Sim. Sim. Para vocês, o que levou a essa escolha? Não, meu posto vai ser bandeirado, não vou trabalhar bandeirado. Na verdade, desde que meu pai e meu avô fizeram os postos aí, lá atrás, né? Eles sempre tiveram parceria com bandeiras, né? Já tivemos parcerias com a Shell e com a Ipiranga, né? Vou te falar que hoje pensamos muito em um futuro próximo buscar uma marca própria aí. Bandeira branca, tá? Com um formato diferente do que se tem hoje. É uma ideia que nós temos, mas vai vir mais pra frente. Para realmente
tirar esse mito aí do dia a dia da população ali, né, do bairro. Então, a bandeira ela serve muito para trazer essa galera, falar, opa, aqui tem qualidade, mesmo que em muitos casos não tenha, né? Mas ela traz mais credibilidade. A partir da hora que você tem o seu ponto de venda, você está há alguns anos ali, o cliente está habituado com seus funcionários, ou com seu caminhão chegando, descarregando, com aquela operação dia a dia, você troca sai a companhia e entra uma marca sua, por exemplo, uma marca própria, bonita, tudo mais, e o combustível continua com a mesma qualidade, porque, repito, eu posso continuar comprando Shell como bandeira branca, eu posso comprar Ipiranga como bandeira branca, né? Então eu posso ter o mesmo combustível no meu posto sendo bandeira branca, e dessa forma ter um preço um pouco mais acessível, né? Então é um projeto que nós temos futuro aí, para o nosso cliente economizar, entregarmos a mesma qualidade, mas não abrindo mão também das parcerias. Sim. Essas parcerias acabam sendo importantes, né? Muito. E, Rafael, você sempre teve o sonho de empreender, de ser empreendedor. O que para você, quando você se tornou um empreendedor, que você olhou assim, putz, não era bem assim que eu imaginava, ou coisas assim que você olhou, putz, é mais legal do que eu imaginava. Não, com certeza é mais legal do que eu imaginava. Na verdade, assim, tem um lance interessante aí, porque o meu avô, por parte de pai, foi um empreendedor. Inclusive, hoje, o nosso posto do Tatuapé, quem fundou foi ele, lá atrás. Né? Então, até é uma grata coincidência e foi mais uma alegria que me trouxe quando o negócio se realizou, né? Então, pô, ter começado o próprio negócio é a realização de um sonho. Pô, faz eu voltar lá atrás, né, embora não tenha conhecido ele, mas faz eu voltar e falar, poxa, dei continuidade, de certa forma, né? Cara, é muito legal. É muito gostoso, assim, como o Zé falou, a gente faz os nossos próprios horários, né? Muito embora geralmente são horários muito mais extensos que um horário comercial comum, digamos assim, né? Sim. Por várias e várias vezes a gente termina o expediente às 11, meia-noite, fica lá no posto, em algum lugar, enfim, conversando, trocando ideia, batendo um papo, planejando, né? Então, assim, é árduo, não é fácil, mas é interessante, assim, eu tive uma vez um professor na faculdade e ele tinha uma visão muito pra frente, assim, ele era um cara de muito boa energia. E ele falava uma frase que eu acho que se encaixa perfeitamente nisso e em vários outros segmentos da vida. Ele falava assim, você pode falar de duas maneiras. A rapadura é dura, mas é doce. Ou a rapadura é doce, mas é dura. Né? Você termina como esse cenário? Lamentando ou se alegrando? Então é assim que eu vejo o negócio. A rapadura é dura, mas ela é doce. Então é legal. A gente passa muitas vezes... Cara, nem sempre chegam a ser noites em claro, mas são noites muito pensativas, da gente se conversando até 1 da manhã e coisa do tipo, enfim, acorda já mandando mensagem, ligando. Então, às vezes o sono não é tão tranquilo assim. É um filho, né? Tem gente que fala que depois do filho você não tem mais uma noite de sono tão tranquila como antes. É um filho que Verdade. nasce. E quanto mais filhos, mais preocupações, né? Então, mas apesar disso, cara, é muito gostoso, é muito legal. Então, assim, tem que ter planejamento. Vejo muita gente sendo no ramo de posto, enfim, qualquer outro ramo, chegando de cara assim, sem muito planejamento. Às vezes dá certo, é verdade. Mas de maneira geral, eu diria que precisa planejar, pensar bastante. Mas, cara, fazendo direito, dá certo. Até porque vocês têm duas unidades, né? Uma aqui no Tatuapé e outra em Diadema. Isso. Com duas realidades bem diferentes. Eu conheço um pouco ali de Diadema e Diadema é muito diferente do Tatuapé, né? Sim. Eu fico imaginando vocês ali olhando o posto do Tatuapé, aí às vezes vocês querem aplicar alguma coisa aqui que deu muito certo, leva para Diadema e aí não dá tão certo assim. Mas sabe o que é curioso? De maneira geral, a gente consegue aplicar geralmente as mesmas coisas, porque o público busca, claro, como eu falei, tem público buscando preço, público buscando qualidade, bandeira, enfim, mas eles buscam qualidade de certa forma. Então, quando você chega num mercado, como o Zé falou, de Diadema,
com vários postos que não oferecem a qualidade que se espera, e você traz qualidade mesmo associada a um preço um pouco mais elevado, o cliente se sente abraçado por aquilo. É o que ele precisa. E é a mesma coisa que a gente oferece aqui no Tatuapé. Então, para se ter uma ideia, os preços hoje estão iguaizinhos, inclusive, né, em todos os combustíveis. Então, assim, você vê, a gente está num bairro nobre, digamos assim, num bairro mais periférico com os mesmíssimos preços. E, claro, com a mesma qualidade. Então, isso é interessante. Evidentemente, um tipo de atendimento, a demora ali nos procedimentos, a gente costuma aqui no Tatuapé, por exemplo, costuma não, né? Deixa eu me corrigir, a gente faz sempre isso, né? Então, limpa o vidro do cliente, calibra o pneu, serve um café. Nem sempre isso você consegue aplicar em todas as demais regiões. Porque o cara que de repente quer abastecer e sair logo, num posto de marginal, por exemplo, o cara não consegue aplicar isso, né? A pessoa quer sair logo. Sim. Então, existem essas nuances, mas de maneira geral é a mesma base. O Zé pode me corrigir se eu estiver errado. E uma coisa que tira bastante o sono de vocês, questão da carga tributária? Não, hoje nós não temos muitas coisas que tirem nosso sono. Modéstia à parte não, né, Rafa? Às vezes só. Às vezes, alguma ansiedade, estamos entrando por um negócio novo, estamos indo pro terceiro posto aí, Que bacana. e a gente já tá em fase de obra, não sei o quê, então entra aquele negócio, pô, fase contratual, tem que tomar muito cuidado, tudo mais, compra, cara, e planeja, então essa hora você fica um pouco preocupado, claro, mas não tira o nosso sono. Cara, André, eu acho que é Até muito isso. porque ter toda a estrutura do posto tem toda uma norma técnica que precisa ser seguida e bem burocrático, né? Sim, é assim, quando você faz o processo com excelência, cara, você não tem por que perder o sono. Você vai perder o sono se você não planejar o seu custo, se você não planejar a sua margem. Se você tiver uma operação saudável, você não vai perder o sono. Parte de segurança, cara, a gente é muito, né, nós somos muito rígidos com relação a isso. A própria Shell, ela tem um programa, né, de segurança, inclusive ontem tivemos uma fiscalização da Shell mesmo, dentro de uma das unidades aí. O aproveitamento sempre é de 100% nas nossas unidades. Somos referência nisso aí, né? Tanto em atendimento quanto segurança, padronização, imagem. Somos chatos, né, com isso. Inclusive, ano passado ganhamos uma premiação da própria Shell, né, um programa de excelência, em que estivemos entre o top 10 aí, melhores postos do Brasil, né? Legal. Fomos lá para Madrid lá comemorar numa convenção da Shell lá. E um dos pontos, né, avaliados criteriosamente com relação a tudo, né, é a segurança. A segurança levada muito a sério, né? Então, é só fazer a coisa padronizada, cara, saudável, que não se perde o sono, E com relação a essa questão da carga tributária, tá? hoje, pelo menos o que se fala, é que combustível tem uma carga tributária muito alta, Sim. né? O quanto isso impacta ali o trabalho, até a revenda do combustível em si? Muito, André, muito. Um todo, né? Começando pela inflação, né? Sim. Mas, olhando para dentro da empresa, capital de giro, cara. É o que você falou lá atrás, não estamos comprando 10 litros de gasolina, né? Comprando milhares e milhares e milhões de litros. Quando você coloca R$1, né, em cima de 500 mil litros, por exemplo, R$1 de diferença. 500 mil reais, o cara tem que ter mais de caixa só para suprir isso aí. Hoje, metade do valor do combustível ou mais é composto por impostos, né? Então você tem impostos, margem da distribuição da companhia e só margem final. E olha só, o consumidor ele olha e acha que o grande vilão disso tudo, dessa cadeia, são os revendedores. Cara, o revendedor ele não pode fazer nada. Olha só, André, ele não pode fazer nada. Ele tem que comprar o combustível, colocar a margem dele e vender. Sim. Por que não vão cobrar, cara, governadores, presidentes, etc e tal, cara? O que nós podemos fazer? Vamos zerar o nosso lucro, não vamos pagar conta, só que assim,
É o que eu falo, pô. Se em uma unidade nós temos 20, 30 colaboradores, cara, são 30 famílias que a gente tá colocando comida. Entende? Olha o tamanho da responsabilidade, né? E aí chega um cliente e fala, não, cara, vocês estão vendendo um preço absurdo, por exemplo. Não é. Entende? Não é. É o tamanho da responsabilidade. Quando, na verdade, outras pessoas deveriam ser cobradas. Tivemos o exemplo da pandemia, por exemplo. Sim. Na pandemia, o combustível disparou, né? Disparou num preço aí que acho que vendemos etanol quase a R$ 6, por exemplo, né? Gasolina 8, né? Então, lembro-me que nessa época aí, para haver a redução, foram zerados os impostos federais, né? Só com a redução dos impostos federais nessa época, o que melhorou a economia, cara, o que desafogou revendedores aí que não tinham capital de giro para comprar combustível, você não faz ideia, André. Quando saiu essa notícia, falou, pô, zeraram os impostos federais. Falou, a galera respirou, entendeu? Porque é justamente isso. É o que o cara fatura no mês, vezes aquele R$ 1, R$ 1,20, 80 centavos. Né? E agora o imposto federal voltou, né? Há uns meses já. E não temos nenhuma grande projeção aí de redução do combustível no curto, médio ou longo prazo. Aí, com sinceridade. Infelizmente, né? Na verdade, é mais uma questão de alta, pelo que eu tenho acompanhado. E que impacta diretamente Sim, na sim, inflação e no com poder de certeza. compra do brasileiro. Exatamente. Impacta direto, né? O combustível subiu, sobe tudo. Sim, Sobe completamente tudo. Principalmente o diesel, né? E o diesel sobe, não para de subir, mais caro do que a própria gasolina. É muito preocupante. eu, a logística, você que gosta dessa área, pensou em atuar nessa área, né? Então você sabe bastante também. A, a logística brasileira de distribuição é basicamente rodoviária, Sim, né? A gente tem muito pouco ferroviária, muito pouco hidroviária. Basicamente a nossa estrutura é rodoviária, no qual o preço do combustível impacta. hoje se aplica bastante cabotagem, né? Teriam que aumentar Aham, essa forma de transporte porque é fantástica, né? sim. De qualquer forma, só você ver anos atrás o que aconteceu quando os caminhoneiros decidiram fazer greve. Uhum, Uma semana de greve, o Brasil parou, a inflação foi lá para cima, acabou com tudo, né? sim. Então, realmente, é a base de tudo. Aí o diesel, se não tiver uma competitividade melhor, aí nossa economia não vai crescer. Exatamente. E assim, Zé, você foi piloto de kart, atua ainda como piloto, participou de Pois é. orquestra, grupos musicais e assim, empreender, pilotar, como nós já falamos aqui, e trabalhar com música requer muita disciplina, Sim. né? E esse é o ponto comum entre todas essas atividades, Além disso, eu trabalho em equipe. trabalho em equipe. Se não tivermos o trabalho em equipe, a gente não consegue nada. Hoje, a gente só consegue o tratamento que nós damos aos clientes por conta dos nossos colaboradores aí. Se não tivermos isso, a gente não chega em lugar nenhum. Podemos ter dedicação. Cara, eu e o Rafa não conseguimos estar nos 2, 3 postos aí, ao mesmo tempo abastecendo, correndo atrás. Participante de podcast? Para fazer um podcast, não tem como, né, meu? Correndo, enfim. Sim, Então são eles que fazem a coisa acontecer. A gente dá instrução, a gente cobra, mas lá na ponta eles que fazem acontecer. Da mesma coisa na orquestra. Só eu tocando sozinho lá atrás, foi coisa de criança, né? Lá atrás tocando sozinho, não ia ter show. No kart, se eu tiver num kart sozinho, não tiver minha equipe trabalhando no motor do kart, no preparo do chassi, etc e tal. Mas você já é um show à parte. Ih, ó, olha aí. Deus do céu, você fez até um sócio puxa-saco, é isso que é. A gente brinca o dia inteiro. E, Rafael, cara, Eu não trouxe o Engolve hoje. olha aí, olha aí. O que esperar do mercado de combustíveis para o próximo ano? Cara, assim, como você falou, a gente tem essa expectativa assim de um aumento de preço, a gente não vê redução no cenário, né? Então, ou o preço se manter ou o preço subir, né? O que a gente tem visto, o que a gente já sabe, na verdade, que está acontecendo, essa chegada dos carros elétricos aí, né? Que começa a mudar um pouquinho o mercado,
Mas o que, portanto, vai prevalecer a longo prazo, médio e longo prazo, vai ser o etanol. O etanol é um combustível hoje limpo. Quando você compara um carro elétrico a um carro movido a etanol ou flex abastecido com etanol, esse carro a combustão de etanol, ele é muito mais limpo que o carro elétrico. Né? As pessoas se esquecem de toda a matéria-prima extraída para a fabricação do carro elétrico e do descarte daquela bateria ao fim da sua vida útil. Né? Então, o que a gente pode esperar para o futuro é uma produção muito maior de etanol, esse combustível limpo, muito mais, portanto, presente nos postos e começando aí a se sobressair no que diz respeito a volume e a consumo em relação à gasolina. Entendi. Aproveitando esse gancho, a minha opinião a respeito de carro elétrico é que é algo muito bacana, mas não para o Brasil, onde o custo da eletricidade é alto, né? A nossa produção mal atende a economia local, então o custo acaba sendo alto. A opinião de vocês a respeito dessa questão dos carros elétricos? Olha, o carro elétrico assim, não é por ser um dono de posto de combustível, Não. mas eu realmente acho que ele é um tiro no pé. Por essas questões que eu acabei de falar, e existem algumas fotos, vídeos na internet, enfim, que chegam a ser cômicos, que é o seguinte, a pessoa na Europa tem o seu carro elétrico e aí acabou a bateria no meio do caminho, ela não tem um ponto de recarga, e existem já hoje empresas que a pessoa tem um furgãozinho, uma van, com um motor a diesel atrás. Então ela vai até essa pessoa, dá a partida no seu motor a diesel, aquele fumação, engata uma tomadinha e carrega o carro elétrico daquela pessoa. E a pessoa sai feliz da vida com zero emissão de poluentes. Entendeu? Então, assim, é um pouco cômico isso. Falta, claro, não é por maldade, não é isso, mas talvez até por falta de conhecimento, mas falta as pessoas abrirem um pouco esse horizonte do olhar e entender o que de fato é o carro elétrico, como ele funciona, de onde ele vem e para onde ele vai depois. Eu acho que assim, a gente vive numa bolha, não só em relação a isso, mas em relação a várias outras coisas, e que a gente não enxerga tudo o que aconteceu e acontece para que aquele produto esteja disponível para a gente, e tudo o que acontece depois de que a gente descarta aquele produto, ele vai para onde? O que é feito com aquilo? Né? Sim, Então falta as pessoas abrirem o olhar em relação a isso. sim. Um outro ponto é olhar para o nosso próprio país, né? Hoje temos o melhor combustível quando se fala de emissão de poluentes, que é o etanol. Então, por que comprar um carro elétrico? Por que comprar, né, investir esse dinheiro aí? Que todo mundo sabe hoje que... vou dar um exemplo, Porsche Taycan, né? Um baita de um lançamento, tudo mais, hoje ninguém quer comprar usado. Entende? Então, para que correr esse risco? Né? E enxergo muito como uma moda. Né? Uma moda que muita gente vai pagar caro por ela nos próximos anos. Na hora de tentar vender o carro. Tem montadoras de carro elétrico que, se você for chegar com o carro dele para trocar para um novo, eles não compram o próprio carro. Entende? Ou se compram, pagam na bacia das almas. Entende? Então, não é um negócio legal, cara. Não é. O híbrido, sim. O híbrido veio para ficar. Né? Tá. Junção de motor elétrico com o próprio etanol aí. Inclusive ontem tivemos um encontro aí com a Shell para um lançamento do novo etanol. Acredito que vocês vão ver nos próximos dias aí. É uma parceria muito bacana que a Shell fez aí. E aí um especialista lá em ambiente e tudo mais, marketing, nos comunicou que hoje o etanol, ao finalizar toda a cadeia produtiva da energia, do etanol, enfim, comparar os dois, o etanol ainda é quase 30%, é isso, 30% mais limpo do que carros movidos a energia elétrica. Entende? Então, vivemos num país hoje que a gente extrai etanol de tudo. Estamos extraindo etanol do milho. Entende? Então, olha só, olha que loucura. A facilidade de estoque disso. Entende? Um outro problema que temos hoje, né? Estamos na mão dos usineiros também, né? Sim. Então, não adianta. Hoje o nosso etanol era para ser comercializado, sei lá, R$ 2, alguma coisa tipo. Eu lembro quando, lá em 2012, quando a gente vendia etanol em 59. É claro que o poder de compra era outro, tudo mais. Tem muitas variáveis isso, né?
Mas o nosso etanol não era para custar o que custa hoje. O problema é, existe aquela continha básica de, cara, a gasolina tem que estar X para comprar o etanol. Tem que estar a Y para comprar a gasolina, enfim. E aí os usineiros se baseiam nisso. Pô, tá valendo a pena produzir etanol? Produz etanol. Tá valendo a pena estocar, vender açúcar? Estoca, exporta açúcar. Entende? Então, com a maior demanda do produto, acredito que o etanol caia, o preço significativamente aí, e seja realmente o combustível do futuro, né? E com isso o Brasil vai alavancar muito se souber aproveitar a oportunidade, porque não estão sabendo. Eu acho que é justamente isso, né? Eu acho que falta. O Brasil já investiu muito na produção de etanol. O governo, estamos falando de governo, né? Governo federal, investiu muito na produção de etanol, parou um pouco esse investimento, esse impulsionamento, né? E eu acho que poderia hoje voltar a investir até como uma resposta a essa questão de carro elétrico, tudo mais. Primeiro, porque é um produto nacional. Temos expertise Temos nisso. a expertise na produção de etanol. E é um combustível que realmente eu vejo que é um combustível para o futuro, né? Porque é um combustível de uma certa forma renovável. Total, Você vai lá, planta, colhe. total, André, total. Esse é um ponto muito interessante, né? É, o que a gente tem e o que não é aproveitado. Você vê os países árabes, por exemplo. Pô, Uhum, cresceram e crescem em cima do petróleo. sim, Fizeram disso a sua base de crescimento econômico. Você vê a Rússia, com todos os embargos financeiros acontecendo, ela continua lá, firme e forte. E se apertar muito, eu fecho o registro do gás aqui, ninguém mais recebe gás. Por exato. quê? Também aproveitam muito bem o recurso que tem. E aí você vê o Brasil fazendo isso, cara, desperdiçando. Então, vamos trazer o carro elétrico. Poxa, mas você tem o etanol aqui dentro, né? Vamos, sei lá, aumentar o consumo de gasolina, vamos fomentar isso. Poxa, fomenta o etanol, vamos baixar o preço, vamos reduzir o imposto desse combustível, vamos, sabe? Então falta muito isso mesmo no nosso país, cara. Valorizar o que é nosso. Pegando, cara, voltando lá atrás um pouquinho, você me perguntou o que nos tira o sono hoje. Pensar numa guerra entre Israel e Irã, Sim. e aí, cara, entra nesse gancho. Qual a necessidade de perder o sono, sendo, cara, que somos o celeiro do mundo aí na fabricação de etanol? Não teríamos que ter essa preocupação. Nenhuma. Nenhuma. Mas por que se tem? Porque hoje se a gasolina, se realmente acontecer uma guerra, a gasolina explodir para 10, 12 reais o litro, o etanol vai custar 8. Entende? Então, temos essa preocupação. Deveríamos? Não. E hoje em dia você tem até os caminhões com biodiesel, Sim, exatamente. que se utilizam boa parte do etanol É, nosso. do extrato ali. Exato. Sim. Que também é Espetacular. um assunto muito discutido, viu? É, Porque é algo que não deu muito certo lá atrás e estão aumentando agora o biodiesel de novo e não vai dar muito certo de novo, porque é um produto que faz com que os motores a diesel sofram muito, né? Dá muito problema, aí, cara, o concessionário não quer resolver o problema em garantia, porque aquele veículo foi feito para andar com diesel tal e está andando com diesel tal. É algo a ser muito debatido ainda. mas partindo do princípio que nós temos montadoras de caminhões aqui no Brasil, Sim, novamente, não caberia ao governo federal incentivar a construção de motores que pudessem ser adaptados ao biodiesel? caberia. Cabelo deveria. Deveria, né? Exatamente. Exato, mas não acontece. Infelizmente não acontece. E eu queria saber de vocês, assim, pra gente encerrar esse bate-papo nosso, o que que vocês veem de. Qual que é o planejamento de vocês para esses próximos anos? O José Luiz já adiantou que a ideia de vocês é, pelo menos, ter mais um posto, né, mais uma unidade e talvez até uma bandeira própria. O que mais que vocês têm ali de planejamento para os próximos anos?
Olha, acho que é perder o sono de vez, viu, André? Porque aí não vai ter sono que supra essa necessidade de descanso, viu? Mas, cara, eu acho que é isso. A gente fala muito. Somos duas pessoas que gostam do empreendedorismo, né? Somos apaixonados pelo que fazemos no momento. Eu acho que esse é um fator determinante. Inclusive aquela brincadeira que eu fiz, né? Que ele é um show, quando ele falou do show de orquestra e Uhum. tal. Cara, é isso que a gente vive no dia a dia. Aqui a gente tá Essa leveza. comportadinho, falando sério e tal, mas é o dia inteiro um brincando com o outro, um zoando, um tirando sarro. E eu acho que isso que é o legal. Isso Uhum. faz a coisa andar, né? Então, e a gente fala muito de conseguir expandir essa parceria, quem sabe para outros ramos, né? Então, nada definido ainda, né? Por enquanto, a Uhum. gente está focado na expansão dos postos, né? Com a ajuda da companhia, com essa parceria e também com esse planejamento que o Zé falou, de uma marca própria, uma bandeira própria. E então esses são os planos atuais, atuais olhando para o futuro, evidentemente, né? Mas existem ainda vários caminhos aí a serem percorridos. Justamente é isso. A ideia é expandir de forma sempre saudável, Sim. que é o principal. Maravilha. Então, aproveitando, por favor, quem quiser conhecer um pouquinho mais dos postos de vocês, aonde que fica, passa o endereço, passa o nome do posto. Vocês falaram que tem rede social, posto de combustível com rede social espetacular. Já aproveita, vamos fazer o merchan. Vamos lá, um dos postos é no Tatuapé, é o posto Toca do Tatu, fica na rua Vale Formoso, número 122, e o Instagram é posto Toca do Tatu. O Zé fala do outro. O outro posto é o Posto Nobre, fica em Diadema, bairro de Cearia, Rua José Bonifácio, número 1989. Instagram é Posto Nobre Serraria. Ele foi desativado e voltou agora, está sem publicações, mas está voltando. E um novo negócio que está acontecendo também em Diadema, na Avenida Prestes Maia, 902. Em breve, ele está fechado, né? Fechamos ele. Uhum. Compramos esse fundo de comércio, fechamos. E está passando por uma reforma, tudo mais aí para a coisa acontecer. E quem quiser conhecer melhor também, tem, se jogar no Google o nome de cada empresa aí, vai ver a nossa forma de trabalho, as fotos, tudo mais, inclusive as avaliações, as Isso é melhores importante. avaliações nível Brasil aí em pós de combustíveis, 4.9 com avaliações reais. Uhum. Não são duas ou três da tia, do tio, do vizinho, são avaliações reais, com 4.9. Então é isso, é um trabalho bem sério. Vamos continuar nessa jornada aí. Gente, muito obrigado, Rafael, por ter Obrigado, André. aceitado. Obrigado pelo convite. Você também, José Nós Luiz. que agradecemos, André. E assim, voltem sempre. Espaço aqui de vocês. Adorei esse bate-papo. Muito obrigado, a gente gostou bastante Igualmente. também. E você que está nos assistindo, ficou aqui até o final. O que vocês acharam desse bate-papo? Ficou com alguma dúvida ainda? Poxa, põe aqui ó, nos comentários. Eu vou responder para vocês. Aquilo que eu não souber responder, passo para o Rafael, passo para o José Luiz. Eles vão ter o maior prazer em responder. Aproveita, vai lá no Instagram, segue lá o arroba deles, arroba Toca do Tatu, posto Toca do Tatu, ou arroba Posto Nobre. Você já conhece os postos? Poxa, comenta aqui. Olha, eu já conheço, já fui. O combustível deles é bom, o atendimento é excelente. Comenta aqui, eu quero ouvir vocês, certo? Aproveita, se inscreve, ativa o sininho para receber as notificações. Também compartilhe esse nosso podcast para que o máximo de pessoas tomem conhecimento. Aproveita, vai lá, ó, vou fazer igual o YouTubers eles fazem. Pega lá, compartilha, manda para os 3 primeiros nomes que aparecerem lá no seu WhatsApp, para que todo mundo tome conhecimento. Combinado? Lembrando vocês, nosso podcast também está lá nas plataformas de podcasts, está lá na programação da Croma Mais TV. Depois dos cortes, eles vão lá para os meus perfis nas redes sociais, @André Luiz Oliveira Oficial. Espero vocês, até um próximo episódio.